Oi pessoal, vamos dando continuidade à nossa parte de ligações químicas, né? Nós vimos aí na última aula a ligação entre átomos e o objetivo de estabelecer essas ligações químicas. Vimos sobre polaridade da ligação, né? E hoje nós vamos estudar, dando continuidade a essa parte de interação, nós vamos ver sobre polaridade da molécula. Então, igualmente à polaridade da ligação, as moléculas podem ser classificadas em moléculas polares e moléculas apolares. Para a determinação desta polaridade, eu vou precisar prestar muita atenção no meu átomo central, estabelecer a forma de Lewis, que é aquela forma com os elétrons que a gente faz durante a ligação, e calcular o vetor resultante, o μ. O que é esse vetor resultante? Esse vetor resultante é a diferença de eletronegatividade. Aí a gente lembra que a eletronegatividade é uma propriedade periódica que na família ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, excluindo os gases nobres. Os gases nobres não apresentam eletronegatividade, não é isso? E a gente tem ali como destaque o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor. Né? Então, este vetor resultante, ele dando igual a zero, eu vou ter uma molécula apolar. Ele ficando diferente de zero, eu terei uma molécula polar. Eu coloquei aqui também um lembrete com relação à organização. As moléculas que são polares, elas são consideradas moléculas desorganizadas. E o que é que vem a ser uma molécula desorganizada? É aquela molécula em que os ligantes não são iguais, que apresentam, por exemplo, elétrons livres, né? E uma molécula organizada é aquela em que todos os ligantes eles são iguais. Por exemplo, a molécula de metano, ela tem todos os seus ligantes aqui em torno do átomo central, do carbono, 4 átomos de hidrogênio. Então, eu considero que seja uma molécula organizada. Mas eu queria que vocês entendessem melhor com relação ao cálculo do vetor, que vai facilitar muito. E quando eu consigo calcular o vetor, eu não preciso fazer a forma de Lewis, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica, então eu vou estar ganhando mais tempo e isso vai me ajudar para responder as questões, certo? Para que serve então? Para que nós vamos usar em que o descobrimento da polaridade e da apolaridade da molécula? Descobrir a polaridade da molécula ou a apolaridade da molécula vai nos ajudar numa questão sobre solubilidade, que eu sempre estou falando com relação à química geral, não é? Que é uma parte que é mais cobrada. Ponto de fusão, ponto de ebulição, também depende da polaridade da molécula. Então, se eu tenho uma substância polar, então eu sei que ela vai dissolver melhor em um solvente também polar. Lembra, quando sempre vai falar de solubilidade, a gente lembra da regra que semelhante dissolve semelhante. Então, vamos ver aqui nesse exemplo da água, como é que a gente determina essa polaridade. Então, vamos por aquele passo a passo ali. Então, eu quero saber se a água é uma substância polar ou apolar. Então, eu vou calcular o vetor, vou ver a organização. Então, primeiro, para fazer a forma de Lewis, eu vou fazer a distribuição eletrônica. 1, né? O número atômico do hidrogênio é 1, 1s, 1. Aqui a gente tem a primeira camada K com 1. Mesmo assim, a gente lembra que o hidrogênio ele ganha um elétron para ficar igual o hélio, que é o gás nobre, fica estável, né? Oxigênio, 8, então 1s2, 2s2, 2p4. A primeira camada K com 2, a segunda camada L com 6. Então, o oxigênio ele ganha 2. Se ganha e ganha, a minha ligação é a ligação do tipo covalente. Eu vou ter, então, o compartilhamento de elétrons. Então, em H2O, o elemento central é aquele único, né? Aquele que tem só um átomo dele, no caso o oxigênio, e ao redor do oxigênio existem 2 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na última camada, de acordo com a distribuição que nós acabamos de fazer. O oxigênio, 6 na última camada, e aí eu estabeleço a ligação. Hidrogênio que é 1, ganhou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então o oxigênio pega o outro ali. 8. Aqui a gente vê nitidamente que essa molécula é desorganizada. Olha isso aqui, ó. Esse par de elétrons não compartilhados não é igual ao meu outro ligante, que é um hidrogênio. Isso é uma molécula desorganizada. Por aqui a gente já sabe que essa molécula é uma molécula polar, né? Para calcular o vetor, eu disse que a gente precisa da eletronegatividade, não é isso? Então, a eletronegatividade é a capacidade em que os átomos têm de ficar com os elétrons em uma ligação química. Quanto mais eletronegativo o elemento for, né, mais chance ele tem de atrair os elétrons para ele. Então, você lembra aqui na tabela periódica que hidrogênio está logo nesse começo e oxigênio está para lá.
né? Então, se na tabela periódica a eletronegatividade cresce para a direita, isso significa dizer que entre hidrogênio que está na esquerda e oxigênio que está mais à direita da tabela periódica, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, se ele é o mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons desse hidrogênio para ele. Se o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar os elétrons desse hidrogênio para ele. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que os vetores estão indo no mesmo sentido. Então, eles não vão se anular. Né? Eles só vão se anular se eles forem sentidos opostos. Aqui, os elétrons estão indo sempre para o oxigênio, que é o mais eletronegativo. Então, vetores indo para o mesmo sentido, aliás, mesmo sentido, não é? No sentido do oxigênio, a resultante não é zero, é diferente de zero. Então, minha molécula é uma molécula do tipo polar, né? Então, a água é uma substância polar, porque o seu vetor resultante não é nulo, é diferente de zero. Quando eu falo que eu prefiro que vocês, para classificar em polar e apolar, use o cálculo do vetor, é para evitar esse passo aqui, ó. Porque você pode ser que não lembre o número atômico do elemento, no Enem não vem tabela, né? Então, vamos pegar aqui a questão da amônia. Se eu olhar aqui, você diz, a amônia é organizada. Todos os ligantes dela são hidrogênios. Átomo de hidrogênio, os ligantes são iguais, então é organizado. Aqui estão subtendidos elétrons livres. O nitrogênio tem elétrons livres. Então, para você não correr esse risco de errar, você calcula o vetor, é melhor. Então, veja, entre hidrogênio e nitrogênio, o mais eletronegativo. Mais uma vez, usa aquele pensamento, hidrogênio está à esquerda, nitrogênio está à direita. Os três elementos mais eletronegativos da tabela são flúor, oxigênio e nitrogênio, nesta ordem. Os três mais eletronegativos, do maior, o flúor é o mais, depois vem o oxigênio e em terceiro lugar vem o nitrogênio. Então, se o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar os elétrons para ele. O nitrogênio é mais eletronegativo do que esse hidrogênio, então puxa para ele, puxa para ele. O que é que você vê? Que os seus vetores estão indo para o mesmo lugar, estão indo no mesmo sentido. Então, se estão indo no mesmo sentido, eles não vão se anular. O vetor resultante, mais uma vez, é diferente de zero e a molécula é uma molécula do tipo polar. Então, pelo cálculo do vetor, não tem segredo, tá? Olha aqui com relação ao carbono. Entre carbono e hidrogênio, carbono está mais para lá, então carbono é o mais eletronegativo. Então, desse hidrogênio, ele vai puxar os elétrons para ele. Desse hidrogênio, ele vai puxar os elétrons para ele. Vai puxar, vai puxar. Né? Então, nós temos aqui que os vetores eles vão se anular. Uma molécula organizada, uma molécula do tipo apolar. Uma molécula do tipo apolar, certo? Então, se é apolar, o vetor resultante ele é nulo, ele é igual a zero. Tá? Então, através disso aqui, você consegue classificar a molécula em polar e apolar, para a gente ir para a nossa segunda parte do conteúdo, que é forças intermoleculares, ok? Então, essa parte fica por aqui e a gente vai seguir a parte com forças intermoleculares, que depende da polaridade da ligação e da molécula.